Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 4, verso 3. Ministério Bom Vivo. Vem comigo em mais um tempo de estudos, de meditação, de aprendizado no livro de Deus. Por falar em tempo, nós falamos ontem, ou começamos a falar em tempo, aliás, o último tempo, que o profeta Daniel chamou de tempo do fim. Quando Jesus se dirigiu à igreja em Tiatira, ele alertou para a fidelidade. Tinha aquele grupo de desviados, de fermentados com as doutrinas de Jezabel. Mas tinha o grupo fiel. Ele alertou para que eles continuassem, mantivesse aquela fé como ele tinha ensinado a eles. Ele prometeu: não vou colocar sobre vocês peso algum. O que tendes, mantendes, conservai até que eu volte. Logo em seguida, ele faz a promessa ao vencedor, que ela é cheia de benesses, de bênçãos. Nós vivemos em um tempo que eu diria é quase o tempo do fim. Lembre aquela ocasião que Jesus resolveu chamar os discípulos para fazer uma visita ao templo em Jerusalém, pois o templo era como um ponto turístico. O templo era lindo demais. E eles foram e os discípulos ficaram admirados. Disse para Jesus: Mestre, olhe, vamos usar uma linguagem nossa. Olhe, que beleza. E Jesus, não se envolvendo naquele lado físico, ele disse: olha, não, isso que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles, não entendendo aquilo que Jesus estava falando, eles fizeram uma pergunta: Mestre, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Note, os discípulos carregavam dentro deles esta esperança da volta de Jesus. Jesus não tinha dito diretamente da volta dele,
mas ele abriu um precedente para a pergunta deles: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Foi quando Jesus começou aquele sermão, o chamado sermão profético, que ele usou o tempo, usou, digamos, na nossa época, todo o capítulo falando de sua volta. Mas um alerta que Jesus deu para os discípulos, que nós devemos pegar também para nós hoje. Eles perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? Que pergunta, né? Que sinal haverá da tua vinda? Aí ele começou dizendo: olha, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não vos assusteis, ainda não é o fim. Note que naquele tempo, guerras que era um tempo, digamos, sim, comparando com hoje, era um tempo de paz. Ele falou que viria um tempo de muitas guerras. Além das guerras, rumores de mais guerras. Ele não disse: nesse tempo eu vou voltar. Ele disse: não vos assusteis, ainda não é o fim. Nós estamos vivendo um tempo semelhante. Note que surgiu um determinado governante com ares de governo mundial. E ele prometeu na sua campanha eleitoral que ia acabar com as guerras. Mentira, mentira, mentira. Dentro do governo desse governante já aconteceram e estão acontecendo várias guerras. A gente estava assustado com a guerra da Croácia. Aquela nem acabou. Surgiu a guerra ali envolvendo Irã e Israel. Aliás, a princípio, quem invadiu o Irã foi justamente o homem que falou que ia acabar com as guerras. E ali já morreram mais de 1000 pessoas. E envolvidos nesta guerra, Estados Unidos, Irã, Israel e, enfim, os 7 outros países do Golfo Pérsico. Tudo na busca, tudo na cobiça de quê? Do petróleo. E Israel, que sempre foi prepotente em suas guerras, Israel está sendo esfacelado por ataques do Irã, prédios, posições militares
sendo jogadas por terra, o envolvimento do Líbano, enfim, pondo o mundo em perigo. Golfo de Hormuz, fechado, onde passa 20% do petróleo mundial. O petróleo em alta e com a possibilidade de mais alta ainda, pondo o mundo inteiro com sua economia em risco. Tudo por causa de quê? De um homem desajuizado. Todas as guerras têm um motivo. Não vamos nós também usar esta guerra e dizer: olha, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Como já aconteceram em todas as guerras, os cristãos começam com pregações dizendo que é a volta de Jesus, que Jesus está voltando, e Jesus até hoje não veio. Ele virá com toda certeza, mas devemos ter todo o discernimento, aquilo que ele alertou os discípulos, que ele ensinou os discípulos: não vos assusteis, ainda não é o fim. Finalizando este vídeo, diante da palavra que ele disse para Tiatira: conserve o que tendes. Aquilo que vocês já receberam de mim, não vão apostatar. Segure, fique firme. Esta mensagem é para nós hoje. Ele disse: até que eu volte. Tenhamos dentro de nós esta confiança. Ele vai voltar. Ele nos ensinou coisas magníficas, maravilhosas, além de morrer por nós. Mas não vamos viver em pânico, assustados. É agora. Jesus vem. Ele disse para os discípulos: não vos assusteis, é necessário que assim aconteça. Jesus, aleluia, o Senhor com certeza vai voltar, porque os homens não sabem mais, nunca souberam, e agora muito menos não sabem governar este vasto mundo. Mas o Senhor é o único homem capaz de governar esta terra, de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor vai governar, vai transformar este universo de guerras, de maldades, de crimes, de mortes. O Senhor vai transformar este universo em um reino de paz. Jesus, Maranata, nós te aguardamos. Amém e amém.